Shalom, queridos, graça e paz, estamos começando mais um Visão 2020, é o nosso podcast do nosso canal MAV Oficial. E lembrando que você pode fazer a sua inscrição, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, dê um like, deixe o seu comentário, aperte o sininho para que você receba a notificação do nosso programa. Lembrando você que o nosso podcast acontece toda sexta-feira às 20h20 da noite e você é o nosso convidado. Você pode ver em outros horários, mas toda sexta-feira é um podcast novo, onde a gente vai bater um papo, vai conversar e sempre tem um convidado aqui para a gente ter esse papo de mesa, essa conversa. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o apóstolo Jean Marc. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Jean Marc. Lembrando você que você pode ser um colaborador do nosso canal, nos ajudar aí a divulgar e impulsionar o nosso canal. Então, você pode fazer um Pix, você pode nos abençoar e ser um colaborador. Você pode também ser um patrocinador, você que é um empresário, um microempresário, você que é um empreendedor, você pode divulgar aqui a sua empresa, o seu comércio aqui conosco e você vai estar nos ajudando também a impulsionar o nosso canal. Todo o dinheiro que entra é todo investimento para o nosso programa e alcançar mais pessoas. Podcast é uma novidade do nosso canal, do MAV Oficial, e é onde você vai estar conhecendo algumas pessoas do nosso ministério, alguns assuntos importantes, como nós já falamos aqui do Ministério Apostólico, falamos da Igreja Moderna, falamos com alguns pastores da cidade, batemos um papo assim muito legal. E hoje a gente está aqui com o apóstolo Jean Marc, missionário, e a gente vai falar sobre missões, esse chamado que é para todos nós, mas tem algumas pessoas que elas têm esse chamado mais forte, elas vão para outros países, elas estão assim verdadeiramente envolvidas no ID de Deus para alcançar os perdidos. Shalom, apóstolo, graça e paz, seja bem-vindo ao Visão 2020. Amém, amém. Shalom, querido apóstolo Carlos Terra. Deus abençoe todos os nossos irmãos, irmãs, amigos em sintonia. Tenho certeza que Deus tem algo especial para você nesse momento e nós queremos ser esse instrumento de Deus para poder compartilhar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Amém. Apóstolo Jean, vamos lá. Vamos falar um pouco do seu chamado, quando isso aconteceu, quando começou o chamado de missionário na sua vida. Fala aí, você é daqui de São Gonçalo, Deus tocou no teu coração e você já foi aí para vários países pregando o Evangelho. Fala um pouquinho para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Amém, amém. Bem, eu vou voltar bem lá no comecinho mesmo, né? Quando eu tinha a idade de 18 anos de idade. Eu não nasci num hogar cristão, meus pais eles não eram cristãos, né? Era o contrário, eram espíritas. Toda a minha família é de Minas Gerais, todos os meus pais são de Minas Gerais, mas a minha mãe ela veio trabalhar aqui no Rio de Janeiro, e nesse período eu vim com ela. E eu estava assim no mundo bem de perdição mesmo, né? Eu estava nas drogas, no álcool, e eu queria até tirar a minha vida. Mas um dia, uma jovem de 18 anos de idade, ela me convidou para ir numa igreja. Eu não creio em Deus, eu não conheci em Deus, eu não fui na igreja por causa de Deus, eu fui por causa da jovem. Foi um instrumento, a isca que Deus usou. Só que quando eu cheguei na igreja, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu verdadeiramente senti a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. E eu lembro Nunca tinha entrado numa igreja evangélica? Nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Como eu falei, a minha família toda era espírita, né? Até a idade de 18 anos de idade eu não tinha sido evangelizado. Eu não sabia o que era uma igreja evangélica, mas por essa jovem que me convidou,
E eu volto a repetir, eu era um jovem que estava no álcool, nas drogas, com uma vida completamente perdida. Eu não entendia por que essa jovem se aproximava de mim, né? E ela me falava do amor de Deus. Eu não queria nada com Deus, mas eu fiquei encantado com a jovem, né? E pensei, vou armar uma armadilha para essa jovem. E Deus já estava armando uma para mim, né? Para você. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu senti, apóstolo Carlos Terra, a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. Eu lembro que eu comecei a ter sentimentos, falei, será que isso é felicidade? Será que isso é amor? Será que isso é ser feliz? E foi tirando todo aquele sentimento de dor, de tristeza, de depressão. E eu entreguei a minha vida a Jesus naquela noite. Na mesma noite que você foi no culto? Na mesma noite que eu fui no culto. Mas eu ainda estava nas drogas e foi um processo de libertação que demorou talvez aí uns 2 meses ainda. Mas por meio de uma jovem que me ganhou para Jesus, depois eu a ganhei para mim, porque hoje ela é a minha esposa, né? Então foi algo tremendo. Mas nesse processo nos primeiros dias que eu estava indo na igreja, eu ainda estava sendo evangelizado, porque eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não conhecia nada de Jesus. Um dia eu escutei 2 irmãos falando de missões. Eles estavam conversando, falando da obra missionária, eu nunca tinha ouvido falar de missões, e eu pensei comigo assim, se eu realmente for crente, conseguir firmar na igreja, porque isso foi no mesmo momento que eu estava sendo evangelizado, eu gostaria de ser um missionário. Deve ser muito legal isso de ir pelas nações, pelo mundo, levando a palavra de Deus, né? Então parece que Deus ouviu isso. Então quando eu entrego a minha vida para Jesus, o que eu queria era falar do amor de Deus. Eu queria testificar. Aconteceu até uma coisa interessante, porque eu não deixei o cigarro imediatamente, demorou um pouquinho, como eu falo, uns 2 meses, mas eu fui tão impactado pela palavra de Deus que eu falava de Jesus com o cigarro na mão. Nesses primeiros dias que eu tinha entregado minha vida para Jesus, porque eu queria falar, eu queria testemunhar, eu queria falar do que Jesus falou comigo e que Deus fala, e as pessoas não entendiam nada, né? Meus amigos, todo mundo, que Deus fala, o que é isso, o que aconteceu com você está fanático. Mas foi ouvindo pela primeira vez aquelas 2 pessoas falarem de missões que despertou um desejo no meu coração de ser um missionário. Então começou nesse processo eu ser evangelizado, né? Eu comecei a conhecer mais da palavra de Deus, e aí já estava esse sentir no meu coração, ser um missionário. E quando foi assim o start de Deus assim para você se lançar realmente para missões? Aí você conheceu a jovem, ficou noivo, casou, isso, né? E hoje tem um ministério junto, que é a pastora Márcia. Pastora Márcia. E foi uma coisa interessante, apóstolo, porque, por exemplo, eu entrego a minha vida para Jesus aqui, eu deixo as drogas, eu deixo o álcool, a gente começa a caminhar na igreja, eu sou batizado com o Espírito Santo logo em seguida, mas eu queria pregar, eu queria testemunhar, eu queria falar do amor de Deus. E Deus colocou um sentido no meu coração de voltar para Minas Gerais, a cidade dos meus pais, da onde eu tinha saído aqui para o Rio de Janeiro. Mas seria um desafio muito grande, porque... Você nasceu aqui ou você nasceu em Minas? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. Mas toda a minha família é de Minas Gerais. Então eu sempre morei, eu saí de São Paulo muito pequeno, eu sempre morei mais entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais e São Paulo. Não chegou no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, como? Porque minha mãe veio trabalhar aqui. E o interessante de tudo isso, acho que vale a pena falar aqui, que a jovem que me evangelizou, que é a minha esposa, eu estudei com ela na primeira série. Nós tínhamos 7 anos de idade. Aí eu vou embora novamente para Minas. 10 anos depois eu volto, com 17 anos, quem que eu encontro? Ela. Né? E aí é onde que ela já é uma crente, né? Ela vem me evangelizar, fala do amor de Deus. E a obra que Deus fez na minha vida foi tão grande que eu quis voltar para Minas Gerais, que foi o lugar da minha perdição, para poder falar do amor de Deus, evangelizar os antigos amigos, falar do amor de Deus para a família. Então Deus nos levou para Minas Gerais. Nisso eu tinha 18 anos de idade, né? E chegando lá, nós nos integramos a um ministério, a uma igreja. Você foi sozinho ou já casado com ela? Já fui casado com ela, né? Sim. Consegui um trabalho. Só que a obra de Deus é muito perfeita, porque quando nós chegamos lá, nós nos integramos em uma igreja Assembleia de Deus, e o pastor dessa igreja, ele me adotou como filho, e ele começou a trabalhar comigo, preparar no ministério, e me colocou como vice-líder de jovem, depois líder de jovem, depois diácono. De repente, eu com 20 anos de idade, eu estava indo pastorear a primeira igreja já
no interior de Minas Gerais, né? E eu falei, parecia uma loucura, não tinha... Uma cidade de... Interior de Minas Gerais, Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho. E eu fui o evangelista mais jovem consagrado em todo o ministério, né? E eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, lá na Assembleia de Deus, nessa época, tinha culto todos os dias. E eu pensava, será que tem pregação, tanta pregação na Bíblia para pregar todos os dias, né? E eu não tinha tanto conhecimento, mas ele me colocou num curso teológico para fazer, e aquilo que eu ia aprendendo, eu ia exercendo na igreja, né? Naquela igreja que a gente estava pastoreando, que era uma obra missionária no interior de Minas Gerais. Então, com 20 anos de idade, praticamente, nós começamos a fazer missões no interior de Minas Gerais, e passamos por 3 cidades no interior de Minas Gerais. E o trabalho era evangelismo de rua, ou era pastoral mesmo? Era igreja e você cuidava das ovelhas? Conta aí, como foi isso? Exatamente. Eram igrejas que já estavam estabelecidas nessas cidades do interior de Minas, porém eram igrejas pequenas, Sim. com poucos membros. Nós entramos praticamente pastoreando, mas era para dar crescimento na igreja. Então a gente evangelizava, fazia culto ar livre, a gente fazia visita, evangelismo porta em porta. Em realidade, isso foi muito importante para a nossa vida, antes de ir para outro país como missionário, porque isso foi nos preparando. Então nós enfrentamos o desafio de pastorear muito jovem, enfrentamos o desafio de dar crescimento à igreja, de construir templos, igreja por fé. Dependência de Deus, né? Questão de recursos. Exatamente. O missionário tem muito isso, né? Exatamente. Os recursos é Deus que manda, é ajuda do grupo que vocês vão buscando, né? Recursos, né? Mantenedores. Exatamente. Né? Isso te preparou. Exatamente. E como foi o momento que vocês entenderam que Deus estava chamando vocês para missões em outros países. Né? Então, foi uma coisa interessante, assim, aquela conversa de missões que eu vi, Deus usou aquilo para entrar no meu coração. Agora nós estávamos no Brasil, no interior de Minas, fazendo missões locais, nacionais, né? Mas uma noite, apóstolo Carter, quando eu estava conduzindo o culto em uma das cidadezinhas da primeira igreja que eu estava pastoreando, Deus me deu um arrebatamento de visão, de sentidos. Enquanto as irmãs cantavam, Deus me levou numa outra nação. E foi muito interessante que eu vi a nação, esse país por cima, eu vi uma cidade específica, eu vi a característica da cidade, eu vi a característica do povo daquela cidade, eu vi que era um povo diferente, que falava um idioma diferente, a característica do rosto deles, o semblante eram diferentes. E as irmãs pararam de cantar e ficou olhando para mim, eu lá tendo aquela visão, eles não entenderam nada, e quando terminou tudo isso, eu voltei e falei, meu Deus, Deus está me chamando para um outro país. Eu fui correndo falar com a minha esposa, eu falei, Márcia, olha, Deus me deu uma visão, Ele quer levar a gente para um outro país. Mas agora eu precisava saber que país era esse, né? Então eu comecei a orar a Deus e fazer muitas provas com Deus, e de repente veio o nome Chile. E Deus confirmou, a partir da visão desta noite, que Deus me confirmou que o país era Chile, a minha vida nunca mais foi igual. Eu já não dormia tranquilo, eu já não podia estar tranquilo. Algo dentro do meu coração dizia, você tem que ir para o Chile, você tem que ir para o Chile. Agora, o desafio, eu era um jovem que não tinha muitos estudos, eu não tinha grandes recursos financeiros, né? Eu era jovem. Né? Você tinha quantos anos já nesse tempo? Eu tinha de 20 para 21 anos, quando eu tive a visão, né? Mas eu não fui enviado imediatamente. Então eu tive muito obstáculo, muitas dificuldades. Não é você chegar para o seu pastor presidente e falar, Deus me enviou para o Chile e me envia para... Não, teve muita resistência, teve muita luta, e foi muita oração. Quando Deus confirma o país do Chile, e passou mais ou menos, eu acho que uns 2 anos e meio ainda, que eu pudesse ir pela primeira vez no país do Chile para poder espiar a terra. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque eu nunca tinha saído do Brasil.
eu não conhecia qual era a realidade de outro país. E eu ia de ônibus por terra 3 dias e meio saindo do Rio de Janeiro para poder chegar em Santiago do Chile. Eu não pensei que no Santiago do Chile eu ia encontrar a Cordilheira dos Andes com neve, o clima que ia estar lá, né? Sobre dinheiro, eu não tinha essa maturidade, né? Naquela época. E eu lembro que eu fui e 3 dias dentro do ônibus, de repente eu chego na Cordilheira dos Andes, as muralhas de neve eram mais altas do que um ônibus, e aquele frio, e as pessoas perguntavam, você não trouxe blusa, você não trouxe blusa de frio? Eu era o único sem blusa de frio, e eu chego em Santiago do Chile no final de semana sem dinheiro chileno, né? Não tinha trocado nem por dólar, sem nenhum endereço, sem conhecer ninguém, somente para poder espiar a terra, né? Aí você foi para o Chile sem a esposa ficou, conta pra gente aí, como é que foi isso? Exatamente, a primeira vez que eu fui para o Chile para poder espiar a terra, a esposa ficou, né? E como eu falei, eu não sei se era fé, se era loucura, se era ignorância de não saber, né? Mas eu pensei que eu estava indo para outro país, era a mesma coisa como viajar dentro de uma cidade aqui. E eu cheguei em Santiago do Chile, depois de 3 dias e meio de viagem, e eu cheguei lá sem a moeda do país, né, o peso chileno. Eu cheguei lá sem conhecer ninguém, sem falar espanhol, sem ter um endereço para onde ir. E eu lembro que eu cheguei, eu desci do ônibus na rodoviária e todo mundo desceu, porque em 3 dias dentro de um ônibus você faz amizade com todo mundo conversando, 3 dias. Só que chegou lá em Santiago do Chile. 3 dias já vira casa, né? Já vira casa. E nós chegamos lá e todo mundo desceu, foi embora e eu fiquei sozinho na rodoviária, né? Mas como é que foi isso? Você chegou para a esposa, para o pastor, falou assim, vou para o Chile. Bom, isso daí, né, depois do pastor entender, né, que Deus realmente tinha me chamado para isso, vou até falar algo que ele falou assim, ó, nós vamos deixar o Jean ir lá, porque ele vai chegar lá, ele vai ver tanta dificuldade que ele vai desistir. E ele não vai querer mais ficar lá, porque ele não queria que eu fosse embora, né, para outro país. Então, deixa o menino ir. Eu tinha 23 anos nesta época, né, quando eu fui para o Chile a primeira vez, para poder espiar a terra. Então, eu fui para lá, menino, sem conhecer nada, sem nunca ter saído do país. E eu lembro que aí ele deixou ir, mas ele confessou depois que ele deixou ir para eu poder desistir. É que falou, ele vai chegar lá, ele vai ver dificuldade, ele nunca foi outro país, deixa ele ir, ele vai desistir, né? E ele conta depois que foi tudo o contrário, foi igual jogar gasolina numa fogueira, que aí ele voltou mais alucinado para ir, né? Mas uma coisa interessante, eu conto isso no meu livro Chamados por Deus, que o cuidado de Deus, apóstolo, porque quando nós chegamos na rodoviária, lá em Santiago do Chile, todo mundo desceu, foi embora, eu fiquei sozinho. E eu lembro que eu peguei aquelas maletinhas que a gente andava antigamente, coloquei do lado a minha bolsinha de roupa embaixo da perna e falei assim, Deus, eu cheguei aqui no país. Aquela maletinha de missionário? Você lembra aquelas maletinhas? Todo mundo tinha 007, todo mundo tinha que ter uma maletinha dessa, Missionário e evangelista tinha aquela maletinha. Chegava na igreja com a maletinha, já evangelista, pastor, vai esperando a oportunidade. E não podia ir para outro país sem a maletinha, né? E eu lembro, Apóstolo, que quando eu desci, eu fiz uma oração a Deus. Olha que tremendo isso. Às vezes parece coisas pequenas, mas como que Deus responde? Eu falei assim, Deus, eu cheguei aqui, todo mundo foi embora, eu não saio daqui enquanto o Senhor não dizer para onde eu tenho que ir. Eu não sabia para onde ir, igual você chegar na rodoviária do Novo Rio sem saber para onde ir, sem conhecer ninguém, sem nenhum contato. Lembra que nós não tínhamos a tecnologia de hoje naquele tempo. Eu não tinha nenhum telefone de alguém para ir. Então, na época não tinha nem celular. Exatamente, nem celular eu tinha. É época de orelhão. Exatamente. A turma de hoje nem lembra mais, com ficha. Exato. E eu levei uma cartinha de recomendação da igreja aqui, com a esperança de achar uma igreja lá, mostrar a carta e, não, eu te recebo. Porque você lembra que antigamente no Brasil, você levava uma carta de recomendação na igreja e apresentava, né? E eu lembro que eu parei assim e falei, tá bom, Deus, agora eu estou aqui, para onde eu tenho que ir? Todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho, eu estava morrendo de frio, estava muito frio lá, eu estava sem dinheiro para comer, eu não conhecia ninguém. Peraí, você foi para o Chile, né? Apegado à visão que Deus te deu, e foi sem saber para qual igreja você iria. Para qual igreja, se tinha igreja, aonde eu ia chegar, o que Mas isso aconteceu porque estava ardendo no teu coração isso? Era aquela visão mexeu com você? É o chamado. O chamado é algo poderoso, porque quando você entende o chamado, você entende que você nasceu para cumprir um propósito.
né? E como eu falei, depois da visão, eu já não era mais a mesma pessoa. As coisas do Brasil já não me satisfaziam mais. Eu já não encontrava tanto prazer no que eu fazia no Brasil, até mesmo no ministério, porque eu sabia, eu entendi que Deus me chamou para aquele país. Então eu tinha que ir para lá. Mas olha o que aconteceu, apóstolo Carlos. Quando eu faço essa oração, eu fico parado, passa mais ou menos 40 minutos, vem um homem muito elegante, de mão dada com uma criança, e ele muito bem arrumado. Você vê que era uma pessoa assim, muito bem vestida, e ele veio caminhando. Ele parou perto de mim e fez uma pergunta assim: aqui chegou o ônibus de Brasil? Em espanhol ele fala: aqui chegou o ônibus do Brasil? Quando ele falou em espanhol, eu falei: eu não entendo. Ele: você é brasileiro? Eu falei: eu sou brasileiro. Aqui chegou um ônibus do Brasil, do Rio de Janeiro? Eu falei: sim, foi aqui mesmo. E cadê o ônibus? Eu falei: não, já foi embora. E já foi embora todo mundo do ônibus? Eu falei: sim. Ele: que estranho, porque hoje ia chegar um amigo meu aqui e já foi todo mundo embora. Eu falei: já. Ele: não entendo. E uma pergunta: e você está passeando aqui no Chile? Eu falei: não, Deus me mandou. Aí ele: Deus te mandou? Eu falei: Deus me mandou. Ok. E para onde você vai? Eu falei: eu não sei. Ele falou: Deus não te falou para onde ir? Aí eu falei: não, eu tenho uma carta aqui, eu preciso achar uma igreja e apresentar essa carta e ver se eles me recebem. Você quer achar uma igreja que você não conhece aqui em Santiago do Chile? E você sabe para onde ir? Eu falei: não. Você conhece alguém? Não. Você tem o telefone de alguém? Não. Deus não te falou isso? Eu falei: não. Ele olhou para a filha dele, olhou para mim e falou: vem comigo. E ele me chama para acompanhar ele. Eu lembro que eu estava morto de fome. A filha dele tinha uma barra de chocolate. A filha dele me deu: tio, toma. Eu comi aquela barra de chocolate, eu devorei como se fosse... Maravilha. Eu não tinha o dinheiro chileno para comprar comida. Apóstolo Paulo, você acredita que ele me colocou dentro do carro dele, parecia uma limusine, e ele começa a rodar Santiago do Chile, alguém que ele nunca viu, que ele nunca falou, que ele não sabia se era um bandido, um ladrão, e começa a me ajudar a achar uma igreja lá. Uau. E eu pensei que seria fácil. Apresentei a carta como Brasil, e eu lembro que ele parou numa igreja metodista muito grande, chamou, tocou o telefone, e ele não era crente, o nome dele era Pablo, ele era um empresário. E ele falou assim: olha, saiu uma pessoa responsável da igreja, esse aqui é um missionário do Brasil, ele está procurando uma igreja que possa receber ele aqui. Não, o pastor falou: aqui a gente não recebe ninguém, não podemos, não, aqui sinto muito. E ele ficou assustado: mas ele é um missionário, veio do Brasil, não conhece ninguém, porque ele não era crente, não posso fazer nada por ele. Você é de qual igreja? Eu falei: eu sou da igreja tal no Brasil. O que eu posso fazer por você é procurar na lista telefônica uma igreja da sua denominação e ver se tem alguma brasileira. Eu falei: tá bom, tá ótimo. Ele vai lá, abre a lista telefônica e acha a igreja, né, Assembleia de Deus, Missão Brasileira. E esse Pablo me coloca dentro do carro dele novamente, passa pela casa dele. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. E me leva, rodando comigo, Santiago do Chile, tarde já, até achar essa igreja. E eu lembro que nós chegamos na igreja, e apóstolo Paulo, quando nós chegamos nessa igreja, quando eu vi o pastor, era um pastor que eu tinha lido numa revista missionária, falando da obra da Sename, aqui no Brasil, e eu já conhecia a história dele, a vida dele, tudo tal. E aí eu vi, assim, ele me deixou na igreja, e o pastor falou: é a igreja brasileira? Sim. É o pastor brasileiro? Sim. Então, olha, muito despediu de mim, eu agradeci dele: olha, muito obrigado. E ele foi embora. Eu falei: agora estou em casa. E eu lembro que eu cheguei para o pastor lá, falei: pastor, eu sou um missionário do Brasil, olha, eu trouxe uma carta aqui, você pode me receber? Deus me chamou para o Chile. E ele olha para mim e falou: não, eu não recebo ninguém aqui não. E o empresário já tinha ido embora. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E ele falou: não recebo ninguém, mas eu tenho carta. Não, sinto muito, não recebo, não podemos receber, não podemos dar oportunidade, não podemos fazer nada. E eu fiquei assim, desesperado, né? Mas eu lembro que eu já tinha lido a história daquele pastor. E eu lembro que eu olhei para ele com uma autoridade assim, e eu falei assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupa não, Deus vai cuidar de mim aqui. Eu estou falando com o senhor porque eu li a sua história de como Deus te chamou para esse país. E você falou que você veio por fé, tudo que você enfrentou, tudo que você passou. Eu pensei que você entenderia o coração de uma outra pessoa que Deus chamou para missões. Não se preocupa não,
Deus vai cuidar de mim. E eu virei e falei assim, eu vou embora, não preciso de você não. E saí. E falei, meu Deus, para onde que eu vou agora? E aí ele vira para mim e fala assim, não, espera aí, espera um pouco, aqui não é, que aqui passa todo tipo de gente. E é verdade. Você tem um telefone do seu pastor do Brasil? Tem. Ele realmente ligou para o pastor no Brasil. E o meu pastor falou, ele está vivo aí em Santiago do Chile, está aqui. E ele me recebeu. E quando eu cheguei ali em Santiago do Chile, você vê o cuidado de Deus, né? Eu achei tudo muito lindo, fui impactado por Santiago do Chile, ver a Cordilheira dos Andes. E eu falei, bom, já estou no país que Deus me chamou. Eu senti a confirmação que era o país. E Deus me falou assim, olha, o país está certo, mas a cidade está errada. Eu quero que você vá para o norte. Eu, norte quando? E aí foi quando Deus me deu o nome da cidade, que estava na região do deserto mais seco do mundo, um lugar onde faz mais de 400 anos que não chove. Uau. Eu falei, meu Deus, não podia me deixar aqui em frente à Cordilheira dos Andes, neve, tudo bonito aqui, né? Então eu entro dentro de um outro ônibus, esse pastor me ajuda a contactar com um missionário que estava na cidade vizinha, mais 2 dias de viagem, depois de 3 dias e meio de viagem, mais 2 dias, e eu lembro que eu fui caminhando, apóstolo, e de repente a minha boca foi secando, o nariz foi secando, e de repente já não tinha mais verde, não tinha mais árvore, não tinha mais grama, somente tinha areia e pedra. Nós entramos na região de um dos desertos mais secos do mundo. Né? Mas eu lembro, apóstolo, que quando o nosso ônibus foi entrando dentro da cidade de Arica, eu olhando pela janela, eu comecei a chorar. E por que eu comecei a chorar? Eu estava vendo a cidade agora que Deus tinha me mostrado em visão aqui. Uau. Então foi algo maravilhoso, eu tive a confirmação, eu falei, realmente agora esse é o país, eu já sei qual é a cidade, eu já tinha feito um contato com um missionário de uma cidade vizinha. E a cidade era? Arica, onde hoje está o pastor Rubem, né? Então, eu volto para o Brasil, o meu pastor esperando eu chegar e falou, desisto, é muito difícil, não tem como não. Eu falei, pastor, eu estou pronto, posso ir embora, né? Mas foi tudo um processo, foi um desafio. Para fazer uma história longa, curta, né? Eu tive a visão com 22 anos, com 24 anos de idade foi quando eu chego com a minha esposa lá no Chile, na cidade de Arica, com a nossa filhinha na área de 3 anos para poder começar o nosso primeiro trabalho missionário em um outro país. Então, o primeiro país que você foi, né, direcionado por Deus, foi o Chile. Foi o Chile. Né? E depois do Chile, né, quantos países o apóstolo já visitou, já foi e Deus levou? É muito, muito maravilhoso, apóstolo. Eu costumo dizer que quando a gente passa por uma porta que Deus mandou você passar, ainda que ela esteja fechada, mas você consegue abrir essa porta por meio da fé, do sobrenatural, vai vir uma sequência de portas abertas na sua vida. Né? Quando você não cruza uma porta que Deus mandou você cruzar, vai vir uma sequência de portas fechadas na sua vida. Porque nós passamos por um momento, talvez só um pouquinho antes de entrar na sua pergunta... Mas você precisa repetir isso aí, repete... Olha para as pessoas que estão nos assistindo agora. Então vou olhar aqui. Isso é algo muito importante, porque a instrução desobedecida é a manifestação cancelada. Quando Deus te dá uma instrução, você vai ter que cumprir, você somente vai ter que ter uma decisão. Ou você obedece ou você desobedece. A instrução desobedecida é a manifestação cancelada. Quando Deus manda você cruzar uma porta, ainda que essa porta esteja fechada, você tem que cruzar ela. Você vai ter que aprender a abrir essa porta no sobrenatural. Existem portas fechadas que nunca se abrirão pelo natural. Vão ter que se abrir sobrenaturalmente. A fé, a oração, o crer, a perseverança. Quando você cruza uma porta que Deus mandou você cruzar, vai vir uma sequência de portas abertas na sua vida. Mas quando você não cruza uma porta que Deus mandou você cruzar, vai vir uma sequência de portas fechadas na sua vida. São onde, apóstolo, hoje nós vemos bons crentes, bons cristãos que estão dentro da igreja e eles estão vivendo frustrados. Eles estão vivendo tristes, nada está acontecendo na vida deles, nada está dando certo porque eles saíram fora da instrução. Né? E Deus não é obrigado a ir com alguém onde Deus não mandou. E Deus não é obrigado a responder nem a oração daquele que está fora do lugar que Ele mandou estar. Fora do propósito. Não é verdade? Então, quando nós chegamos no Chile, não foi fácil, apóstolo, porque nós chegamos lá, o dinheiro que nós tínhamos mensalmente mal dava para pagar o aluguel de um barraquinho.
de uma casa muito pequena. Nós chegamos lá... E a esposa, desculpe te cortar, Aham. ela entendeu esse seu chamado? Era o chamado dela também? Rapaz. Ou ela não, é meu esposo, meu marido, eu vou com ele? Rapaz, Conta aí essa transição para a esposa entender, né? exatamente. Essa loucura, porque para aqueles que são do mundo, né? Uhum. Isso é loucura. É loucura, literalmente. Mas para nós é poder de Deus. É o poder de Deus. E como foi esse entendimento dela? Porque pode estar aqui nos assistindo missionários. Exato. E esposas que o marido tem um chamado. Exatamente. E às vezes não compreende esse chamado do esposo. Exatamente. Como é que foi essa transição, esse entendimento aí da... Isso é algo muito importante. Isso que o senhor está perguntando é algo muito importante. Porque hoje existem casais que às vezes o esposo recebeu o chamado, mas a esposa não. Ou a esposa recebeu o chamado e talvez... O esposo não. Ele não. Ou às vezes acontece também de um casal ter o chamado, mas os filhos não. Então, eu lembro uma coisa interessante, que quando o nosso pastor nos chamou para entrevista, para nos levar para o país do Chile, ele perguntou tudo para mim e eu estou pronto para ir embora. Só que aí ele vira para minha esposa e fala: irmã Márcia, eu já entendi o chamado do seu esposo. Eu quero saber você agora. A irmã tem um chamado missionário? E eu, pelo amor de Deus, disse que sim. E ela fala: não. Eu olhei para ela, eu dei um cutucão no pé dela assim, eu falei: agora não vou embora, poxa, ele não vai me mandar, né? Aí ele falou assim: você não tem um chamado missionário? Aí, Jean, você não vai poder ir. Como é que você vai? Você tem um chamado missionário. Ela: não tem, não vamos poder mandar você. Ela falou: não, calma, pastor. Eu não tenho realmente o chamado missionário, mas eu tenho o chamado para ser a esposa do missionário. Uau. Essa foi a resposta dela. Ele falou: aonde ele for, eu vou estar do lado dele. E ele olhou assim, muito sábio. Ela falou assim, né? Então o que acontece? Mas verdadeiramente ela não tinha um chamado. No começo ela falava assim: não, você pode ir, mas eu fico aqui no Brasil, né? E você vai de tempo em tempo, a gente se encontra. Na mesma semana nós fomos num trabalho de oração. Deus levanta um daqueles vasos do reteté. Então você está querendo ficar enquanto o seu esposo vai. Assim, Deus revelou tudinho. Levou aquela chicotada, né? Ele pode ir sozinho, mas esse casamento não vai permanecer, né? E Deus chamou e ela foi comigo. A minha esposa, ela é uma benção, apóstolo Carlos. Por quê? Porque ela é companheira. Ela é companheira. Ela é a pessoa que sempre esteve do meu lado. Quando pessoas abandonam, pessoas nos traem dentro da igreja, ela é a pessoa que sempre esteve do meu lado. E ela aceitou ir para o Chile com muito medo, Ela já tinha passado o processo de sair daqui do Rio de Janeiro, de uma igreja grande, para me acompanhar para Minas Gerais. Né? Foi um choque muito grande. Ela foi nascida e criada aqui, né? Ela aceitou ir para o Chile. Mas e deixou você ir para o Chile primeiro, exatamente, e voltar para pegar ela. Só que verdadeiramente nós fomos muito criticados pela família, tanto dela como a mim, porque não entendiam o chamado. Falou: você é loucura, você está indo para lá e sem dinheiro. Esse cara é maluco. É maluco. E eu lembro que nós entramos dentro de um ônibus aqui no Rio de Janeiro, com as nossas malinhas, as panelas dentro, literalmente, né? E ela chorando, olhando pela janela, ela, minha filhinha Nara, que tinha 3 anos, olhando pela janela, a família dela despedindo, falando: o que eles estão fazendo? Isso é loucura. Porque nós estávamos indo praticamente sem dinheiro. E nós chegamos lá, conseguimos alugar uma casinha pequena, mas nós não tínhamos cama, não tínhamos sofá. Esse contato que nós fizemos na cidade vizinha com o missionário, eles nos deram um fogão e um bujão de gás, era tudo que a gente tinha, e algumas panelinhas a gente tinha levado. Então onde que a gente dormia? Abrimos umas caixas de papelão no chão e dormia eu, a minha esposa e a Nara, que tinha 3 anos, no chão. Isso foi por uns 2 meses, pelo menos, porque nós não tínhamos cadeira, não tínhamos colchão, nós não tínhamos nada. Então nós colocávamos as roupas assim, e dormia sobre o papelão as roupas ali. Eu lembro que nós acordávamos de manhã cedo, o rosto doendo muito, porque nem travesseiro nós tínhamos,
né? Então foi muito difícil, mas tudo isso fez parte do processo, apóstolo Carlos, porque nós começamos a depender de Deus, porque aqui no Brasil, por mais dificuldade que você tem a família, você tem um amigo, você tem a igreja, você não vai passar fome aqui, né? Mas lá nós estávamos realmente dependendo de Deus, só que eu saía na rua para evangelizar e as pessoas diziam, não entendo. E eu abri a Bíblia, me deu muita tristeza, porque eu estava acostumado a ministrar, pregar muito aqui no Brasil. Eu abri a Bíblia em espanhol lá, eu não conseguia falar nada. E quando eu saía para evangelizar nas ruas, as pessoas só me falavam a mesma coisa, não te entendo. Né? Então esse foi o processo, as dificuldades. Mas aí teve a primeira alma que nós ganhamos para Jesus. O senhor quer saber como é que foi lá? Não, quero. Primeira alma que nós ganhamos para Jesus no Chile, porque eu não falava espanhol. Aí o que acontece, né? Tudo por fé. Um dinheirinho que veio, comprei umas tábuas e fiz umas bancas de madeira e pus um letreirozinho lá, igreja evangélica, tal. Na porta desse barraquinho era onde que a gente estava começando a igreja, na nossa casa. Não tínhamos cama, colchão, mas tinha uns banquinhos de madeira que eu fiz, né? Púlpito eu fiz, o púlpito de madeira. E eu saí para pregar todo dia, com folhetos. Eu consegui folhetos, né, em espanhol, e eu saí evangelizar, mas as pessoas não me entendiam. E eu sempre saía também muita noite, de madrugada. E um dia que eu saí para evangelizar, já tinha chegado a noite, eu entreguei todos os folhetos, mas sobrou um último folheto. Eu já cheguei de frente da minha casa, devia ser mais ou menos quase 1h da manhã, né? Eu cheguei em frente da minha casa e me sobrou um folheto. E nisso veio passando um jovem, caminhando muito rápido. E quando eu fui entregar, ele passou tão rápido que ele passou, não deu nem tempo de eu entregar para ele. E Deus falou assim comigo, corre atrás dele. A palavra foi, corre atrás dele, porque eu tenho uma grande obra naquela vida. E o que eu fiz? Deus falou o quê? Corre. Eu vou correr. E eu saio 1h da manhã correndo atrás dele, naquela escuridão. Quando ele vê eu correndo atrás dele, ele sai correndo pensando que era um assalto. Vai me assaltar. Ele sai correndo também, e ele sai correndo, e eu alcancei ele correndo ele, né? E quando para assim, ele para todo armado assim, o que você quer? O que queres? Esse cara tá correndo atrás de mim, 1h da manhã. E eu pego aquele folheto e a única coisa que eu podia falar, Jesus te ama. Jesus te ama. O quê? Jesus te ama. Toma, Jesus te ama. E entreguei o folheto para ele. E ele olhou e falou, Jesus foi... Eres brasileiro? Me perguntou, sim, sou brasileiro, porque eu não falava nada em espanhol. E ele, Xuxa, Pelé, Carnaval, Seleção do Brasil, ele começa a falar essas coisas, né? E eu começo a falar do amor de Deus para ele em português, com um pouquinho espanhol que eu estava. E ele começou, e quando ele pegou o folheto, ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, não, é grátis, é um folheto, Jesus te ama. E comecei a conversar com ele, eu falo, eu quero convidar você na minha igreja. Ele, você tem uma igreja aqui? Eu falei, tenho. E ele falando devagarzinho, entendeu? E onde é a sua igreja? Aí eu apontei lá para a esquina. Falei, aquela lá é minha igreja. Aí ele olhou e falou assim, mas eu não estou vendo a igreja. Não, lá, aquela branca, entre aquela árvore. Aquela casinha, a sua igreja? Eu falei, você quer ir lá agora? Falei para ele, né? Aí ele falou, vamos lá, você quer tomar um café? 1h da manhã. Aí ele falou, eu vou lá com você tomar esse café. Eu levo ele para dentro de casa. Ele senta no banco, a minha esposa está dormindo lá dentro, tá? No papelão. E eu falo, Márcia, uma alma, consegui trazer uma alma para a igreja aqui, para nossa casa. Jean, o que você está falando? Uma alma, está sentada aqui, vai fazer café. Jean, é 1h da manhã. É uma alma, faz um café. E ela levanta ali, e só tinha literalmente o café. Nós não tínhamos um biscoito, não tinha um pão, nada para oferecer. E eu começo a conversar com ele e eu percebi que ele não levantava a cabeça, não me olhava. Ele ficava todo o tempo assim e colocando a mão aqui. Ele era uma pessoa depressiva, hipocondríaco. Ele já tinha tentado tirar a vida dele várias vezes. Ele tinha uma dor aqui que ele não conseguia levantar a cabeça. Ele me falou isso, eu entendi. Eu oro por ele, ele é curado e ele foi a primeira alma que se entregou para Jesus no Chile. Luiz Arturo Gadeguidio, na rua Caupolicán, esquina com Rômulo Penha. Primeira alma para Jesus, esse jovem, e até hoje ele está lá firme, a gente sempre chama ele de número 1, apóstolo Márcio Alva conheceu ele, né? Então, foi um grande desafio, apóstolo, mas essa foi a experiência que nós tivemos.
né? E Deus fez algo tão grande que essa casinha ali, depois de 3 meses, ela já estava completamente cheia. Uau. A gente já estava aprendendo espanhol com as primeiras pessoas que chegou, e assim que foi que a obra de Deus começou a se estabelecer no Chile, onde nós ficamos 7 anos no país do Chile como missionário, e 2 das nossas filhas, hoje minhas filhas são chilenas, que é a Emily com a Radassa, elas são chilenas. Nasceram lá no Chile. Nasceram no Chile. Amém, amém. Isso. A base, então, do seu ministério foi ali no Chile. Foi no Chile. Ali na cidade de Arica, um lugar onde não existe chuva, até hoje. Né? Tanto Mas não chove mesmo? Não chove, não existe chuva. Lá não tem, é a região do deserto do Atacama. Né? Aqui você sai da cidade e você vê verde. Nas rodovias, quando tem. Não, lá você vê areia e pedra. Nem o cactus nasce fora da cidade. Então foi ali que nós começamos, né, esse nosso ministério, essa transição, e essa foi a primeira porta, apóstolo Carlos, que Deus mandou a gente atravessar por fé, que nós atravessamos. E o que aconteceu nisso? Nesse período veio uma transição no nosso ministério. Meu chamado nunca foi pastoral, de estar pastoreando a igreja. Meu ministério sempre está envolvido com missões, evangelização, ministério itinerante, Sim. apoiar. E foi dali que houve uma transição no meu chamado, porque eu comecei a ver muita necessidade dos ministérios nesses países. Eu lembro que a minha igreja falou, você vai lá, você vai abrir a igreja e vai ser o nosso campo, e vai ser o nosso ministério. E quando eu cheguei lá, eu encontrei tantos pastores necessitados, tantos pastores desanimados, tantos pastores cansados. Um dia um pastor se aproximou de mim com 32 anos de ministério, o nome dele era Pedro Bega, e ele perguntou assim, apóstolo, eu quero te perguntar uma coisa, é verdade que existe mesmo o batismo com o Espírito Santo? Não. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, como eu vou estar preocupado aqui só com o meu reino e não vou estar preocupado com o reino de Deus? Então Deus me deu um amor pelas nações, pelas igrejas, um ministério interdenominacional. Aí Deus começou a levar você para uma ativação nesses pastores que estavam muitos desanimados, muitos sem o conhecimento. Exatamente. Né? E Deus começou a ativar você para esse ministério profético que você também tem. Exatamente. E nós vamos falar desse ministério profético daqui a pouco. Deixa eu dar um recado aqui para a turma que está nos assistindo. Queridos, você que quer comprar um carro novo, olha aí. E você tem um lugar agora para você comprar ou trocar o seu carro. Você que está buscando aí um carro melhor, vai ali na Passei Veículos, você vai encontrar o melhor carro para você ter aí a sua tranquilidade. O carrinho tá ruim, tá velhinho, vai lá na Passei Veículos e eles vão fazer um preço muito legal e dentro da condição que você precisa. O telefone está passando aí na tela e você vai ligar e um vendedor vai te atender com muito carinho. Então você procura direto lá a Priscila e ela vai te atender e você vai sair de lá com um carro novo e eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeito. Amém? Depois que você comprar o carro, você pode passar na Smart Car, é uma seguradora que vai trazer aí esse benefício de guardar o seu carro, né? Talvez uma batida, é claro que a gente não quer que isso aconteça, mas o teu carro vai estar segurado, né? Ou alguém aí mal intencionado venha roubar o teu carro, você vai estar com o teu carro segurado. Então vai ali na Smart Car, você vai ter o melhor seguro para o teu carro, a melhor cotação, o melhor preço da cidade você vai encontrar ali. Então, aí o telefone, faça uma visita e faz aí uma simulação, uma cotação, você vai ver que o preço é o melhor que você vai encontrar. Então aí, para você que comprou o carro, você ainda não colocou o teu carro no seguro, ali na Smart Car. O carro tá legal, Apóstolo? Tá o teu carro, tá tranquilo, tudo legal, tá precisa fazer uma melhoria, porque se você precisar fazer uma pintura ou você dar um upgrade no seu carro, é só você na Expert Estética Automotiva. É o melhor lugar para você deixar o seu carro assim lindo. Você que quer dar um polimento ou você está um amassado no seu carro, muito bom. Eles vão fazer todo esse reparo. Você vai sair dali
muito satisfeito. E há uma diferença de chegar num lugar que é recomendado, que já conhecemos, né? Exatamente, né? É só você falar, ó, eu estava vendo um podcast lá do Apóstolo Carlos, da Marvel Oficial, e eu vim aqui, com certeza eles vão atender você. Tá aí o telefone passando na tela, Expert Estética Automotiva. Agora, você está com fome? Você vai ali na Star Grill. Ali você vai encontrar uma batata recheada, você vai encontrar uma picanha na pedra, você pode almoçar. Essa semana eu fui lá com a minha filha mais velha, almoçamos, comemos uma picanha na pedra. Olha, estava delicioso. Então vai ali. Aqui no Alcântara você vai encontrar ali no Pátio Alcântara, né? E um almoço ali delicioso. Se você quiser ir em São Gonçalo, você vai lá no shopping, que eu tenho às vezes dificuldade de falar o nome dele. Partage. É Partage ou Partage? Partage. E o shopping da BR também. Você vai encontrar a Star Grill, lugar melhor para você almoçar com a sua família, comer uma comida de qualidade. Amém? Então tá aí a dica para você que está com fome. Você que está aí, final do ano chegando, e você precisa colocar o seu filho numa melhor escola, e aonde você vai ter uma educação, aonde vai te ensinar princípios e não ideologia. Ali na Bom Futuro é a escola que você vai colocar o teu filho. Então, você que está procurando aí colocar o teu filho na melhor escola, Bom Futuro é a melhor escola para que você coloque seu filho. A direção é toda evangélica, as pessoas que trabalham na escola são todos servos do Senhor, e o teu filho vai ter o melhor atendimento, o melhor ensino, e vão ensinar os princípios de Deus para os seus filhos. Então você que está procurando a melhor escola, Bom Futuro, ali no Arsenal, e eu tenho certeza que vai ser o melhor lugar para colocar o seu filho para estudar. Tá aí os nossos patrocinadores, telefone na tela, e você pode aí estar sendo indicado aí pelo Apóstolo Carlos esses melhores lugares para você estar indo. Apóstolo Jean, vamos continuar. E como começou então esse ministério de ativação, esse ministério profético? E agora você viu a necessidade dos pastores lá no exterior, precisando deste fogo. Nós vamos falar sobre isso, o que está acontecendo hoje na Europa, o que os países e os pastores estão clamando pelos pastores do Brasil, por esse fogo que nós estamos vivendo, que muitos não estão valorizando esse mover que Deus tem trago para o Brasil. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Aí Deus começou a ver a necessidade não só dos perdidos, mas também daqueles que estavam precisando de uma ativação. Fala aí um pouquinho. Exatamente. Quando nós estamos agora aprendendo e conhecendo a necessidade desses pastores nos outros países, né? Pastores que estavam cansados, frustrados, pastores que estavam passando por momentos difíceis, e Deus nos fez entender que nós poderíamos ajudar a eles também, não somente estar preocupado com a nossa igreja, com a nossa denominação, mas poder entender mais um princípio do reino, que somos um corpo, porque se ele está ganhando, a igreja dele está crescendo, está ganhando alma, eu estou ganhando. Verdade. Porque o resultado vão para o mesmo lugar, é para o reino de Deus, né? Então nós começamos a realizar congressos proféticos unindo as igrejas. Então todos os anos a gente fazia congressos proféticos, convidava todas as igrejas, participavam e trazíamos homens e mulheres de Deus de fora para repartir uma palavra. Muitos pastores foram avivados. Começamos a fazer como café de pastores toda segunda-feira na casa de um pastor, depois de outro, e houve um mover muito forte de Deus. Mas ali também aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida começou a se expandir, porque nós estamos a 40 minutos, essa cidade do Chile está a 40 minutos da primeira cidade do Peru, que se chama Tacna. Então comecei a ministrar em Tacna, fazer amizade com pastores lá. Nós também fazemos fronteira com Bolívia, La Paz, Bolívia. Estamos em Cora, eu comecei para Bolívia ministrar, convite de pastores, e de repente começou a estender. Deus abre a porta para os Estados Unidos,
E eu comecei muitas vezes a ministrar nos Estados Unidos, e aí foi um leque que Deus abriu para muitos países, onde Deus começou a nos levar para poder ir ministrar, fazer conferências, congressos, cruzadas evangelísticas nesses países, nessa cidade, ajudando já outras igrejas, outros ministérios, outras denominações, né? E houve esse mover da parte de Deus. Eu comecei a ver essa grande necessidade em muitos países, porque, apóstolo Carlos Terra, a pessoa que está no Brasil, que está nos ouvindo, ela precisa entender uma coisa: o mundo não é o Brasil. Verdade. A realidade do mundo não é a realidade aqui do Brasil, porque aqui no Brasil, o Brasil é maravilhoso, você vê igreja em toda parte aqui, você vê o mover de Deus. Principalmente em São Gonçalo, né? Principalmente, tem uma igreja de cada esquina. Eu não conheço um lugar no mundo que tenha mais igrejas que São Gonçalo. Eu não conheço. E olha que já passei por muitos lugares, né? Então eu comentei até com o apóstolo Márcio Alves, como é esse mover que houve aqui na convenção agora, no encontro de nível. Não é muito fácil você ver isso lá fora, não. Não é assim. As pessoas pensam que lá fora as igrejas são tudo como as igrejas daqui, o mover, o avivamento, né? Essa parte de Deus, profeta, homens e mulheres de Deus. Não, não é. É muito diferente. A realidade é difícil você achar lugares com moveres de Deus lá. Existe. Tem. Mas é um porcentagem muito pequeno comparado ao que a gente vê aqui no Brasil, né? Então nós começamos a ver essa necessidade lá fora de nós podermos ajudar esses pastores e ministérios que já estavam lá. Por exemplo, Honduras, vamos dar um exemplo aqui do apóstolo Nelson Estrada, que esteve conosco aqui. Nós fazemos um trabalho com ele já há 12 anos. Então vamos dar um exemplo: a nossa tenda evangelística, né? Hoje ela está passando pelo 5º país, ela está em Honduras. Aí agora, quando nós estivemos lá, somente em 4 noites armamos a tenda no meio da pandemia. 190 almas se entregaram a Jesus. Uau. Onde a pastora Gisele também. Mas conta um pouquinho aí da história da tenda. Ele tem uma tenda, né? E isso aconteceu aqui também. Você trouxe a tenda, nós fizemos um trabalho aqui em São Gonçalo com essa tenda. Mas como é que foi aí esse ministério com a tenda, né? Começou lá no Chile? Não, no Chile veio o sonho, o desejo de ter. Ali no Chile, eu falei, nós queremos ter uma tenda, eu quero ter uma tenda. Eu lembro que eu fui numa loja que vendia coisas usadas e eu comprei um equalizador velho e falei, hoje começa a minha tenda. Porque eu falei, bom, a tenda não tem, o que precisa de uma tenda? Vai precisar de um caminhão, vai precisar de caixa de som, vai precisar de mesa de som, vai precisar de microfone, vai precisar de um equalizador. Eu comprei um equalizador velho e falei, hoje começa a minha tenda aqui. Começou com o equalizador. Um equalizador velho, era semente para aquele sonho, né? Logo depois, Deus permitiu eu comprar essa tenda nos Estados Unidos. Por quê? A minha esposa fala o seguinte, fala assim, o Jean, ele é evangelista, ele ama ganhar alma. Quando eu pastoreava, eu já tinha uma mensagem preparada para a igreja. Se entrasse uma alma não crente na igreja, eu mudava toda a mensagem para levar aquela alma a Jesus. Se tornava mensagem evangélica, tinha que entregar a vida a Jesus. Eu amo ganhar alma. Eu tenho mais prazer em pregar o evangelho fora, para as pessoas não crentes, do que dentro das igrejas. Isso é verdade, eu tenho essa paixão. Então eu sempre tive um sonho de comprar uma tenda evangelística para poder levar em diferentes países, ganhar alma e pegar essas almas e entregar para os pastores que têm um chamado pastoral, para pastorear. Então, Deus nos permitiu comprar essa tenda para 2.000 pessoas ali nos Estados Unidos. Ela a fábrica que fabricou essa tenda é considerada uma das melhores fábricas de tenda do mundo, porque é uma organização missionária que manda tenda para todo mundo, para a obra missionária. E nós trouxemos essa tenda dos Estados Unidos para o Brasil, trabalhamos um tempinho com ela aqui, não tivemos o resultado que esperávamos ter, porque não estamos designados ao Brasil, eu pessoalmente. Levamos essa tenda depois para o Chile, foi algo maravilhoso. Para o Peru, ficamos 1 ano trabalhando com ela no Peru. E apóstolo, eu te digo uma coisa, que nesse ano que nós tivemos no Peru, foram mais de 1.000 almas que se entregaram para Jesus lá. Foi um mover sobrenatural de curas, milagre, libertação, até que Deus colocou no nosso coração o sentir de levar essa tenda para Honduras. Em realidade, o desejo de levar a tenda para Honduras nasceu no coração do pastor Nelson. Porque ele falou, eu acho que essa tenda vai para Honduras. Eu falei, eu acho que não. Aí depois porque é muito difícil você levar ela aqui de um país da Sudamérica para a Centro-América.
E aí depois ele falou, não, eu acho que essa tenda vai para Honduras. Aí eu discerni que não era ele que estava falando, era o Espírito Santo. Colocamos, preparamos para mandar essa tenda para Honduras, foram mais de $10 mil gastos. Você conheceu o apóstolo Nelson onde? Nos Estados Unidos, no Chile, então, México? Eu pregava numa igreja de um amigo dele na Flórida. E esse amigo dele sempre falava, você tem que conhecer um amigo que eu tenho em Honduras, você tem que ir para lá. E ele me contactou com o pastor Nelson Estrada, falou, tem aqui um evangelista do Brasil, Deus usa ele, você quer receber ele? Aí ele me recebeu lá pela primeira vez, e foi amor à primeira vez, há 12 anos atrás. Né? Então fizemos essa grande amizade, e hoje a nossa tenda, apóstolo, ela está lá no país de Honduras. Então olha que coisa maravilhosa, 4 noites, no meio da pandemia, sem poder fazer propaganda, divulgação, folheto, rádio, carro de som, a tenda enche completamente. E 190 almas são entregadas para Jesus. Eu não preciso abrir uma igreja ali ou pastorear. Eu pego essas almas, eu entrego para os pastores locais, que são recomendados e que apoiaram o nosso trabalho, que estão fazendo um excelente trabalho, e eles dão o discipulado, a consolidação com essas almas. O pastor Nelson agora chegou e falou, eu estou com almas lá que se converteram na tenda, porque foi na cidade vizinha, sim. Né, que se converteram na tenda e tão firme lá. Aí teve uma igreja que, enquanto muitas estavam diminuindo, essa igreja que nos apoiou a fazer a cruzada na tenda no meio da pandemia, ela cresceu, porque eles têm um trabalho excelente de consolidação. Então esse trabalho, a tenda é uma, vamos dizer assim, é algo que está conosco para ajudar o ministério evangelístico que nós temos ao redor do mundo. Amém. Aí Deus ativou você para ir nesses países da América Latina, né? Uhum. E agora você está indo para a Europa. Europa. E vamos falar um pouquinho da Europa. Deus está queimando o teu coração para você ir para a Espanha. E como começou isso? Né? A gente estava conversando, você falou que a Europa que recebeu aí no passado grandes avivalistas, Exato. Um grande avivamento, e hoje as igrejas da Europa estão fechando, templos estão fechando. Fala um pouco aí o que está acontecendo para que os brasileiros, porque tem uma palavra profética para o Brasil e a gente precisa despertar nisso, né? É verdade. Para esse tempo onde Deus está ativando a igreja no Brasil. E alguns pastores que acham que essa ativação é só para dentro. Exatamente. Né? Mas, na verdade, essa ativação é para transbordar. E esse transbordar que nós, como pastores e líderes e crentes do Brasil, precisamos entender que as nações estão clamando por aquilo que a gente está vivendo. Conta um pouquinho, porque você passou por lá e você sabe como está a realidade das igrejas na Europa. É verdade. Servir a Deus é um desafio, é renúncia todos os dias, né, apóstolo? É morrer, né? É morrer, é literalmente morrer. Você morre para que outros possam viver. Exatamente. Né? Tem alguns que buscam o ministério para crescer. Hoje a internet está aí cheia de pastores querendo ser famosos, né? Tudo bem, cada um na sua. Na sua, né? Mas essa popularidade, ela tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Eu não posso ser conhecido para que o meu nome seja engrandecido. Exatamente. É o nome do Senhor. E eu tenho que usar essa minha fama, entre aspas, porque eu entendo que é Deus que nos leva, é Deus que proporciona isso. E eu tenho que aproveitar isso e transformar isso para a glória de Deus, porque o Evangelho, a Bíblia nos ensina isso, é fazer tudo para a glória de Deus e não para a minha glória, né? Exatamente. Então, infelizmente, é com tristeza que eu falo isso, tem muitos pastores que estão aí, glórias a mim e louvado seja eu, né? Por aí, estão buscando sucesso, fama, querendo aparecer na internet. Tem alguns que eu olho e falo assim, Jesus, toca no coração desse homem, desse pastor, para que ele entenda que a glória é para o Senhor. Não tem nenhum problema você alcançar a fama, você alcançar o sucesso. Exato. Deus quer isso, né? Deus falou isso para Abraão. Eu disse para Abraão que ele engrandeceu o nome dele. É verdade. Né?
e ele seria uma bênção, a descendência dele, mas Deus tinha um propósito nisso. Então, não tem problema nenhum Deus levar o nome do apóstolo Jean para as nações, para a mídia, e ser alguém que venha ter aí uma visibilidade grande, mas isso tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, isso exatamente. tem que ser para glorificar o nome do Senhor e o reino, e não um evangelho onde eu só me beneficio com isso. É verdade. E eu até esqueci do que a gente estava falando, Deus que chamou, eu entrei. como Deus me chamou para a Europa, você se aí, sentir agora da Europa. Né? Eu estava falando da renúncia dos brasileiros, né? Que não é para ficar na internet querendo ser famoso. Não tem problema nenhum aqueles que querem ser famoso, mas cumpre o propósito de Deus. Influência digital, você quer ser um youtuber, né? Mas aqueles que são pastores, eles precisam entender que o propósito é ganhar almas, é tirar essas pessoas do inferno. Sem dúvida. É propagar o reino de Deus. Né? E as nações estão clamando isso. Está clamando. Eu acredito, pastor Jean, que o avivamento que muitos profetas têm profetizado para o Brasil, esse avivamento, não é um avivamento onde, vamos falar da Alcançando Vidas, Deus vai explodir Alcançando Vidas e a gente vai transformar numa igreja reconhecida no Brasil. Eu não penso num avivamento desta maneira. Eu penso no avivamento onde Deus vai explodir uma igreja debaixo de uma unção e ela vai enviar missionários. Amém. E ela vai alcançar os perdidos na sua região, ela vai impactar a sua geografia, ela vai mudar a realidade da cidade. Assim, né? Porque esse é o propósito de Deus. Eu vejo hoje muitos querendo ser apóstolos, mas não querem ser um canal de Deus para mudar a cidade, para impactar a cidade, exatamente, para trazer um despertamento para aqueles que estão perdidos, né? E tocar na vida dos governantes, e ser um profeta na vida dos governantes, e profetizar, e não ficar buscando cargo, buscando dinheiro, buscando recurso, mas que os governantes venham olhar para aquele pastor, o apóstolo, que é uma referência, e vem pedir conselho, e venha dizer assim, o que eu posso fazer, qual é a direção que Deus está nos dando, né? Eu acredito nesse avivamento. Eu também creio, porque avivamento sem transformação não é avivamento. Não é avivamento, né? É movimento. Exato. Às vezes as pessoas confundem o movimento com avivamento. Mas vamos lá. Isso. Deus está começando a despertar você para a Europa. Exato. Fala um pouquinho o que está acontecendo por lá, para que aqueles que estejam nos assistindo venham doer um pouquinho o coração, porque doeu o meu. Não, é triste. Realmente, esses últimos, como nasceu agora esse propósito da Europa, o país onde nós estávamos vivendo agora nesses últimos tempos era os Estados Unidos, né? E Deus nos permitiu... Você ficou um período lá nos Estados Unidos? Ficamos um período nos Estados Unidos, e praticamente os Estados Unidos era uma plataforma para nós podermos ir para as nações. Hoje, Deus tem permitido nós alcançarmos 36 nações. 36 nações. Nós passamos pelaquela primeira porta que Deus mandou passar, e veio uma sequência de porta aberta. Então, hoje nós falamos daquilo que nós estamos vendo lá fora. Não porque somos melhores, somos mais qualificados, não. A experiência de nós podermos ver a necessidade que está lá fora. Quando eu estava nos Estados Unidos agora, eu comecei a ter um sentir muito forte pela Europa, mas eu não podia estar saindo muito dos Estados Unidos por causa dos documentos que nós estávamos fazendo, a documentação, Sim. os trâmites, né? E chegou um momento que eu estava até sentindo, eu acho que eu estou desobedecendo a instrução de Deus. Começou a vir um forte sentir que eu devia direcionar o meu ministério, deixar um pouco os Estados Unidos e dedicar mais tempo à Europa. Nós viemos para o Brasil aqui, né? E agora nós fomos para a Europa. Eu já tinha ministrado muitos anos na Europa, em muitos países lá, mas eu nunca tive um sentir tão forte, escutar o clamor. Eu acho que é uma coisa de chamado mesmo, em cada tempos e temporada para um lugar, porque nós vimos tanta necessidade na Europa, e o que impactou meu coração foi ver a necessidade dos pastores também. Vou te falar de 2 países, tá bom? Nós tivemos lá, nós tivemos na Espanha, tivemos na Alemanha, tivemos em Luxemburgo, tivemos em Inglaterra,
tivemos em Portugal, né? Mas eu quero falar, por exemplo, de Espanha e Inglaterra. Na Espanha, hoje, por exemplo, assim, há muito poucas igrejas evangélicas lá, né? Às vezes, as igrejas evangélicas que tem lá, vamos supor assim, que tem pastores brasileiros ou pastores latinos, eles reúnem os grupos, por exemplo, latinos. Sim. Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, e muito poucos espanhóis, por exemplo, dentro das igrejas. A igreja com pastor brasileiro só tem brasileiros. A maioria é brasileiro ou alguns latinos. Então eles não estão conseguindo influenciar ou transformar o lugar onde que eles estão. O europeu, olha um sentido errôneo que muitas pessoas têm. Ser missionário na Europa é fácil, todo mundo quer. Está muito enganado. Honduras é o segundo país mais pobre de Centro-América. 4 noites nós ganhamos 190 almas. Você prega onde nós vamos lá, nós ganhamos algo. Almas, Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, todas iguais. Até a África eu tive em Moçambique, Malau, Nigéria, você ganha muitas almas. Um dos lugares hoje mais difícil para se ganhar alma é a Europa. Porque eles se tornaram ateus. E eles têm um coração muito... Eles não têm necessidade, assim, tanta necessidade como no Brasil. Ele é um povo muito... o coração muito fechado, muito orgulhoso. E eles fecharam realmente o coração para o evangelho. Então, para você pregar, para você ganhar uma alma lá, é muito difícil. A libertinagem, a prostituição, o homossexualismo está escancarado lá. Então, a igreja ela é muito perseguida. Você não, por exemplo, você não, na Espanha, na Inglaterra, você não pode sair para pregar na rua. Tá bom? Em Luxemburgo, você não pode sair para evangelizar as pessoas na rua. Você pode evangelizar com placas. Você escrever num letreirozinho, Jesus te ama. Mas você nunca pode abordar uma pessoa... Parar alguém para falar. Para falar, porque se ele falar às autoridades contra você, um policial, você é preso. Então, o que acontece? A Europa hoje se tornou um lugar muito duro, muito difícil. Sabe quem está segurando as igrejas espanhóis hoje? São os latinos que estão indo para lá. Mas tem pouquíssimos espanhóis dentro das igrejas. Então, por exemplo, um pastor agora lá em Espanha, no País Basco, ele está com 3 igrejas, congregações, que está para fechar em 3 cidades diferentes. Tem um grupo de pessoas, tem a igreja, mas não tem quem pastoreie. Não tem quem pastoreie. Mas por que não preparou? Não é que não preparo. Pós-pandemia, então? Não, pós-pandemia praticamente quase acabou. Então, o pastor falou assim, eu não tenho gente para atender esse trabalho, eu não tenho força, eu não tenho condições de estar atendendo esse trabalho em diferentes cidades. Tem um grupo lá, estão pedindo para a gente mandar alguém. Não tem quem mandar. Muitos não querem dedicar ao ministério, porque muitos vão para lá para ganhar dinheiro. Na Europa é a mesma situação dos Estados Unidos. Isso. Então, Inglaterra, eu estava em Manchester, né? E Manchester, um pastor está com 2 trabalhos em 2 cidades ali ao redor de Manchester, que tem gente, estão pedindo para ir lá, mas não tem quem pastoreie. Qual é a realidade hoje, por exemplo, de Inglaterra? Inglaterra foi um lugar que houve um grande avivamento, John Wesley. Falamos de Inglaterra, avivamento John Wesley, né? Hoje, quando você chega lá na Inglaterra, você vai encontrar muitas igrejas, templos por toda parte, né? Por que hoje tem tantas igrejas na Inglaterra? Templos. Porque em uma época houve uma demanda. Construir igrejas e templos porque tinha gente que estavam buscando igreja, que estavam indo para a igreja. A gente sabe de avivamento lá que quando pregava, fechava os bares, não tinha as casas de prostituição, não tinha roubo, não tinha assassinato, não vendia álcool. Os avivamentos transformavam as comunidades. As leis foram mudadas na Inglaterra, na Constituição, por causa dos cristãos. Era algo muito bonito, era como Estados Unidos. Só que hoje você chega lá na Inglaterra, a maioria das igrejas estão todas fechadas. O triste, apóstolo, é que quem está comprando essas igrejas são muitas das vezes os hindus, os muçulmanos, ou eles estão comprando para fazer discoteca. Nós colocamos aqui, se vocês quiserem colocar na internet aí. Ele vai colocar aqui. Vai colocar aí. Uma coisa impressionante, era um templo, uma igreja muito grande que hoje se tornou uma boate. Meu Deus. Uma boate. Agora, eu estava comentando aqui que eu estava num hotel e da janela que eu via 3 igrejas. Falei, vou lá visitar essa igreja, quero conhecer, olhar lá. As 3 igrejas estavam fechadas para vender.
né? E hoje a maioria dos templos estão fechados, não tem cristão dentro das igrejas, né? O povo abandonou a fé, abandonou a Deus. Aí as pessoas estão comprando para fazer templo hindu, templo muçulmano, fazer boate ou fazer hotel. Eu vi uma igreja linda agora ali em Manchester, a coisa mais linda, que se tornou como um hotel. Fizeram vários quartos dentro da igreja. Onde era a igreja? Aonde era a igreja, o templo está lá o mesmo formato e hoje é como se fosse um hotel. Então a necessidade na Europa hoje é muito grande, porque os muçulmanos estão tomando a Europa, os hindus estão tomando a Europa, e nós precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus missionários para a Europa, porque são países... Olha aqui, essa cena que você está vendo aqui é uma igreja que se tornou boate. Né? Que se tornou boate. Imagina um lugar que foi de adoração, de louvor, de presença, de salvação, de choro, de batismo. Hoje ali dentro é prostituição, é pecado, é Tem álcool, outras fotos é drogas. Aí? Passa aí para a gente dar uma olhada. Então, apóstolo, hoje, as pessoas que estão nos assistindo, se algum dia você teve um chamado de Deus para a Europa, aceita esse chamado. Aceite ir pregar a palavra de Deus, vá para fazer diferença. Se tem algum pastor que está me ouvindo, anime a sua igreja, trabalhe com missões, conscientização missionária. Se algum jovem tem um chamado, não crie dificuldade. Aqui no Brasil estão abrindo uma igreja do lado da outra. Às vezes numa avenida você vê 15, 20 igrejas, quase que uma de frente à outra. Quase parede com parede. Quase parede com parede, enquanto apóstolo tem tanto países que não tem o evangelho, não tem obreiro, não tem missionário. Um pastor espanhol me falou agora assim: nós precisamos ter a fé que vocês têm, que o povo latino tem. Nós estamos precisando de ajuda. Então eu ouvi o clamor da Europa, eu ouvi o clamor da Espanha, e agora, apóstolo, nós estamos preparando, se Deus permitir, em fevereiro nós estamos mudando para a Espanha, onde vamos estabelecer a nossa base principal para poder alcançar toda a Espanha e Europa. Mas o propósito é poder ajudar os pastores e líderes, as igrejas dentro da Espanha, e da Espanha usar como base para todos os países da Europa, porque estão tudo muito próximo ali. Amém, amém. E estamos juntos. Estamos juntos, alcançando vida em Espanha. Eu creio que Deus ativou algo nessa convenção, e eu acredito que Deus está falando isso muito forte conosco, de começar a transbordar, né? Amém. O tema do ano que vem é transbordar, e aí na convenção nós começamos a entender com muita clareza esse transbordar de Deus, né? Onde Deus primeiro transbordou em nós, para depois transbordar de nós. Amém. Né? Nós vamos transbordar para outras nações, nós vamos transbordar, é claro que primeiro Deus vai sacudir a cidade de São Gonçalo. Eu creio, há uma palavra profética que caminha comigo já há 20 anos, que Deus vai mover a cidade de São Gonçalo debaixo de um avivamento, e aí Deus vai transbordar esse avivamento para as nações, e nós vamos levar esse rio de Deus para outras nações. Você que está aí nos assistindo, você é um missionário, está queimando no teu coração, comece a ouvir a voz de Deus, comece a deixar Deus te preparar para esse tempo. Paulo, nós estamos quase chegando ao final, mas tem 3 assuntos aqui rápido, né? Ok. Eu queria que você falasse para aqueles que estão com o coração ardendo, Deus está chamando para o ministério missionário de ser enviado. Qual é a palavra que você daria para esse jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã, que Deus está chamando, ele não sabe como funcionar? Eu vejo que hoje as igrejas estão muito fechadas para isso. Sim. Uns anos atrás as igrejas eram mais abertas. Hoje as igrejas estão pensando em construir templos luxuosos. Não que isso não seja importante. A gente tem que fazer o melhor para Deus, fazer o ambiente para que o nome do Senhor seja glorificado, mas nós não podemos esquecer das almas que estão perdidas. É verdade. Né?
E qual é a palavra que você fala para esse jovem, para essa pessoa que está agora assistindo a gente, o coração dele está ardendo? Eu acredito que agora mais maduro, né? Você tem uma palavra que vai tocar no coração do que ele precisa fazer. Amém. Assim, bom, quero falar especialmente com vocês que sentem um chamado de Deus no seu coração, principalmente se for para missões. Você não necessita só ir para um outro país para fazer missões. Você pode fazer missões aí no bairro onde você está, na cidade, no estado, no país. A gente fala que o terreno missionário, o campo missionário, é todo coração que não conhece a Deus. Todo coração que conhece a Deus deveria de ser um missionário. O que é ser um missionário? É ser um ganhador de alma, né? Você levar o amor de Deus para a vida dessas pessoas. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todo propósito. E isso é coisa muito séria, porque quando a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todo propósito, significa que o nosso propósito ele tem uma data de validade. Ele tem uma data de fabricação e uma data de validade. E não é quando você quer ser usado, não, vou primeiro fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não sei qual é o desígnio de Deus na sua vida. Mas talvez você vai esperar tanto e vai chegar um momento que a sua data de validade para o seu propósito, naquele chamado específico, se cumpriu, porque Deus queria fazer algo por meio de você. Então você não foi, você desobedeceu e Deus levantou outro que está fazendo hoje aquilo que era para você fazer. Você pode mudar a realidade de um país, de uma nação. Por que hoje o Brasil nós temos tantos cristãos, tantos salvos? Porque um dia chegou missionários aqui. Missionários, homens e mulheres de Deus que disseram sim para o chamado e aceitaram vir aqui para esse país e pregar o evangelho. Os americanos vieram para cá, não para ganhar americano. Os suecos vieram para cá, não para ganhar suecos. Eles vieram aqui para ganhar um brasileiro. E olha o que é o Brasil hoje. Então, uma pessoa pode mudar a realidade, a estatística de uma nação. Então, você não imagina o que Deus pode fazer através de você. Você vai ganhar centenas de almas, milhares de almas. Essas milhares vão ganhar outras milhares. E vidas vão ser impactadas, vidas vão ser transformadas. E você não pode deixar o tempo passar. Não coloque nada em primeiro lugar antes do seu chamado. Me chama a atenção quando Jesus aproxima daquele jovem rico, né? E ele começa a falar: olha, eu tenho guardado os mandamentos, tudo que o Senhor tem feito. Ele fala: o que eu farei para ser salvo? E Jesus começa a falar o que ele tinha que fazer. Ele fala: tudo isso eu faço. Aí ele falou: não, mas ainda falta uma coisa. Se você quer ser perfeito e você quer me seguir, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Né? Talvez, eu não estou falando isso, não é uma doutrina não, eu falo que talvez ele seria o que entraria no lugar de Judas. Um exemplo, imagina. Né? Mas ele colocou outras prioridades antes do convite que Jesus fez para ele de seguir e ser um discípulo. Não é verdade? Então, não coloque outras prioridades antes do seu chamado, daquilo que Deus está te entregando, da oportunidade, do privilégio. Diga sim hoje para Deus. A vida só se vive uma vez. E talvez você está dentro do tempo agora do propósito de você ser esse homem que Deus quer que você seja, a mulher que você quer que você seja. Se você está sentindo o chamado, a chama arder, busque os seus pastores, busque os seus líderes. E ainda que encontre dificuldade, eu encontrei muita dificuldade, mas eu nunca desisti. Então, nós oramos para que você possa dizer sim para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, e você possa ser o homem, a mulher que Deus quer que você seja. Amém. E um conselho para os pais também, porque às vezes muito jovem, como aconteceu com você, Deus toca no coração dele para esse chamado missionário. E muitos pais estão preocupados. Estou falando de pais evangélicos. Sim, sim. Estão preocupados em um futuro dos filhos na terra. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. Não estou dizendo que você não tem que se sacrificar para que o seu filho faça uma faculdade, que ele seja uma pessoa bem-sucedida. Mas se o teu filho tem um chamado missionário, que você seja um incentivador. Eu já ouvi, né, quando Deus ativou a minha filha Karine,
e eu sei que no tempo de Deus ela vai cumprir esse chamado dela. E eu lembro que eu no culto eu falei isso, eu entrego a minha filha ao Senhor e que ela seja usada. E eu vi pais falando assim, aí eu não faço isso com meu filho. Talvez não entendeu ainda o quanto é importante o reino. Exatamente. São religiosos, né? Não é uma crítica, tá? Mas essa religiosidade tem que ser quebrada. Talvez seja esse o maior problema da igreja brasileira. A religiosidade. Isso. Achar que ser crente é ficar em quatro paredes e a gente chapando na unção. É legal o que Deus fez aqui na convenção. Claro. Muita unção, muito mover. Eu vivi isso em São Paulo agora que eu estive lá. A gente ser ativado, mas isso precisa transbordar para outros. Quem nós somos na segunda-feira quando termina o evento? Exatamente. Que mudou em nós? E não esquecer que se hoje nós estamos na igreja, se hoje nós conhecemos a Jesus, porque teve missionários que largou o seu país, largou a tua família. Exato. E se entregou, né, para a obra missionária. Então você, pai, que eu sei que você tem que ter a preocupação, eu sou pai, eu sei a preocupação que eu tenho com as minhas filhas, mas o que me deixa assim feliz, né, radiante, é ver elas se envolvendo na obra, ver a tua filha aqui na convenção orando pelas pessoas, sendo ativada, e tua filha traduzindo a mensagem do pastor. E eu vejo muitos pais, às vezes, preocupados em dar uma profissão. Não estou dizendo que isso não seja importante, e às vezes esquecendo o reino. Exato. E essa é uma grande verdade, apóstolo. Porque... Que seria outro assunto que a gente ia entrar, né? Como envolver a família no ministério. Mas continua no que você ia falar. Ok. Antigamente, você lembra que aqui no Brasil, antigamente, se falava muito de missões. Era conferência missionária para todo lado, festa de missões, conscientização missionária. Antes de eu sair para o Chile, a febre era fazer missões. As igrejas só falavam de missões. Então, todos os jovens queriam ser missionários. E tanto que o Brasil se tornou um dos países que enviou mais missionários no mundo, depois de Estados Unidos. Olha aí. Porque, não sei se o senhor vai lembrar dessa época, que era uma época lá atrás que até uma igreja com porte médio, era uma vergonha que uma igreja de porte médio não tivesse sustentando um missionário. Lembro disso. Primeira coisa que perguntava é quantos missionários você tem? E se falava de missões. Então, a mensagem dentro da igreja estava a necessidade de sermos missionários e ir para as nações pregar o evangelho. Então os jovens, as crianças cresciam ouvindo falar de missões. Eu falei que o meu chamado despertou por ouvir alguém falando de missões. Sim. Hoje já não se falam tanto, hoje já não se fala da obra missionária, não é uma ênfase à obra missionária. Quando eu voltei do Chile, eu me assustei com a igreja que eu encontrei no Brasil, que já a prioridade de fazer missões já não existe aqui hoje. Então, nós já estamos perdendo, não estamos vendo tantos missionários lá fora. Outra coisa, antigamente, quando você saía para esses países, você encontrava muitos missionários jovens americanos, brasileiros, jovens que estavam lá fora pregando o evangelho. Hoje você vai encontrar muitos missionários jovens, pero não cristãos. Sabe qual? Dos mormons. Eles estão tomando os países lá fora. Mas sabe quem que são os missionários? Os filhos, os jovens. E para um mormon é uma honra grande que o filho dele... Eles entregam 3 anos da sua juventude para ser um missionário em um país. E os muçulmanos também, que estão invadindo a Europa, invadindo os Estados Unidos, invadindo... Exatamente. Agora, esses missionários mormons tem uma coisa, a família paga os gastos deles. Eles não estão indo lá por dinheiro. Então, eles dedicam 3 anos da vida dele como missões. E outra coisa, é uma honra, porque o senhor falou, né, que muitos pais não querem que os seus filhos sejam missionários. Já os mormons, é uma honra para ele que os filhos deles aceitem ser um missionário por 3 anos. E os pais dele vão fazer todo o sacrifício para pagar todos os gastos desses 3 anos, porque é uma honra que eles sejam um missionário da igreja deles. Infelizmente, os pais que hoje falam, eu jamais quero que o meu filho seja um missionário, claro, todos têm direito de pensar assim, ele não tem a revelação do que é o evangelho,
do que é o propósito de Jesus. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Ele deixou a sua glória para poder vir sacrificar por nós. Quando você está enviando o seu filho com missões, está dizendo que ele vai ganhar alma para o reino de Deus. Ele vai ser usado como um instrumento de Deus para a salvação. É claro, é bonito querermos ter um filho médico, querer ter um filho advogado, um filho que seja. E está bem, se é o chamado dele. Mas se o seu filho tem um chamado missionário, incentiva ele, porque nós acabamos de falar aqui que o Brasil hoje tem tantos cristãos aqui nesse país porque missionários chegaram aqui, e eles eram filhos de um pai, abriram a porta, exato, e eram filhos ou não eram? Eram filhos de pai, eles sofreram, eles passaram perseguições. Mas olha hoje quantas igrejas há aqui no Brasil, em tantos lugares. Então, meu amado, se o seu filho, a sua filha tem um chamado de Deus estar dentro, entrega ele a Deus. É melhor que ele cumpra um propósito de Deus do que amanhã ele saia fora do propósito e ele preste conta, né? Vai ter que um dia prestar conta a Deus desse chamado, desse desígnio que ele recebeu. Deus vai cuidar dele. Mas se ele está vivendo essa chama, que você seja o primeiro incentivador e que você se sinta honrado e feliz. Eu tenho um filho, uma filha que está ganhando alma, está sendo usado por Deus e muitas vidas serão abençoadas. E hoje nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, uma doutrinação nas faculdades, colocando uma ideia distorcida do que aquilo que a Bíblia ensina. Talvez você vai incentivar o teu filho a ser um médico, um advogado, mandar ele para a faculdade e ele vai se perder. Exato. Por causa desse bombardeio, dessa pressão que o mundo hoje está trazendo para os jovens, os adolescentes, e que você não permita que teu filho venha se perder para querer ganhar algo que não é o reino. Exatamente. Eu estou pensando aqui que, por exemplo, a maior igreja do mundo, na Coreia, né? E nós vemos o que Deus começou através de um homem que foi missionário na sua própria nação. Exatamente. Né? Paul Yong-Soo, né? Ou seja, ele era um. Ele começou, quando você vê a história dele, quando ele ganhou as primeiras almas, era um bêbado. Né? A primeira, ele foi um missionário dentro da sua própria nação e hoje está a maior igreja do mundo. E Coreia também enviando missionários para muitos países. Então, uma alma, talvez o seu filho, vai trazer um avivamento, vai trazer uma onda de salvação e um país, uma cidade, um lugar pode ser transformado através da obediência do chamado que Deus colocou na vida do seu filho. E quando você colocar um impedimento, você não somente está sendo uma maldição para a vida dele, para a sua vida, mas um dia você vai dar conta dessa sua atitude a Deus. Exatamente. Abençoe os seus filhos e deseje que eles sejam apaixonados pela obra, apaixonados por ganhar almas, e que você não fique preocupado. Tem alguns pais que eu não consigo entender, eu falo de pais evangélicos, e quando o filho está muito envolvido na igreja, fala assim, você está muito envolvido na igreja. Queridos, gente, olha o que está acontecendo lá fora. Que bom os seus filhos estarem envolvidos na igreja do que estar envolvido no tráfico, do que estar envolvido com o homossexualismo, né? E às vezes eu vejo alguns pais que eu não consigo entender aonde está a mente desse pai que não incentiva o filho para estar envolvido não só na obra. Não é que eu não queria que meu filho fosse para outro país, mas tem trabalhos para que seja feito aqui no Brasil. Aqui, né? Exato. Deixa ele estar envolvido na igreja, glória a Deus que ele está envolvido na igreja. Eu lembro de uma irmã, ela era de uma outra denominação e a filha dela era da nossa igreja. E teve um evento jovem e esse evento acabou tarde. E essa irmã bateu lá na porta para buscar a filha. E eu lembro que ela falou um absurdo. Isso era 11 e pouca. Um absurdo isso acabar, esse horário, e minha filha está na rua. E eu não quero minha filha mais envolvida nisso, porque vocês acabam as reuniões. Ela era evangélica. As reuniões muito tarde e não sei o quê. O que aconteceu? A filha dela se desviou. E hoje está no mundo. Imagina. Né? E poderia estar hoje envolvida em algo grande de Deus.
dentro da obra, como ela já estava. Exatamente. Né? E depois essa mesma pessoa encontrou com uma outra irmã da igreja chorando que a filha agora só chegava em casa não tarde, mas chegava em casa no outro dia seguinte. Olha. E ela falou assim, e ela reconheceu, uma vez eu reclamei que a minha filha chegava tarde da igreja e hoje eu estou querendo que ela volte para a igreja e ela não volta. É assim mesmo. Então, esse é o problema de muitos pais. Então, você que está aí nos ouvindo, abra a tua mente, deixe seus filhos estarem envolvidos, não ache que eles estão ficando bitolados, nada, pelo contrário, deixa eles ficarem cheios da presença. E se ele for ativado para missões, que você seja o incentivador. Vou te ajudar, a gente vai fazer, você vai para uma base missiológica. Nós estamos com um projeto da nossa base missiológica, ganhamos lá aquele espaço, nós vamos construir ali já tô sonhando um centro missionário em nome de Jesus, e nós vamos preparar esses jovens, nós vamos transbordar. Vai ser referência para outras nações, em nome de Jesus, e aonde nós vamos preparar ali jovens, e o apóstolo Jean vai ser um canal aí para nos ajudar pela experiência que ele teve. Tamo junto. Então envolver a família. Verdade. Né? Eu vejo a sua família envolvida junto com você, eu acho isso lindo, isso acho eu sou apaixonado pelas suas filhas. É maravilhoso. Que Deus continue aí te abençoando. Bem, estamos chegando aí no nosso final e uma palavra agora para aqueles que estão nos ouvindo, daquilo que Deus tem chamado, daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Qual é a palavra que você deixa para aqueles que estão nos assistindo agora, para esse tempo de Deus para o Brasil? Amém. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo no meio político, algumas pessoas acham que é confusão, algumas pessoas até estão criticando esse governo. Eu vejo a mão de Deus. Porque para você fazer uma reforma, você tem que quebrar muita coisa. Muita coisa. Você tem que mudar, não falo de uma reforma, uma restauração. Deus está restaurando o Brasil, tá? Porque a corrupção era muito forte. E Deus não poderia derramar o seu vinho novo em odres velhos. Exatamente. E Deus está arrumando o Brasil, Deus está quebrando esse principado da corrupção. Eu creio que Deus tem algo novo, poderoso para liberar para a nossa nação. E Deus está preparando isso. Amém. Você sente isso também, apóstolo? Amém, eu sinto. Né? Nós vemos que verdadeiramente, até mesmo nessas últimas eleições, não foi uma eleição comum, foi uma batalha espiritual muito grande. O único que veio para matar, roubar e destruir é o diabo, e é o que ele quer fazer com a nossa nação. Mas o povo brasileiro, ele é um povo muito amado, amável, ele é muito bem recebido em muitos países. Todas as pessoas que vêm de fora, a maioria dos estrangeiros, eles ficam impactados, né, com o calor humano do brasileiro, o carinho, a atenção. Verdade. Né? E esse mover que nós estamos vendo aqui no Brasil da parte de Deus, apóstolo, é muito difícil ver lá fora. Né? Eu volto a repetir, quando eu vi esse mover aqui essa semana, aqui, gente, eu estava tão maravilhado, eu estava pensando quantos pastores lá fora, nesses países, não sonharia ver uma noite um culto como esse, uma reunião como essa, tantos jovens na frente se entregando, quebrantado. Então, meus amados, sejam fiel a Deus, seja usado por Deus, faça diferença onde você estiver, seja luz. A palavra de Deus diz que trevas cobrirão a terra, escuridão as nações, mas sobre ti será vista a sua glória. E glória significa a visível presença de Deus manifestada no meio do seu povo. Não vamos poder impedir que as trevas venham, que a escuridão venha, porque vai acontecer, vai cumprir a palavra de Deus, mas você tem que ser luz, você tem que ser glória. As pessoas de Deus, as pessoas necessitam ver Deus na sua vida, necessitam ver Jesus na sua vida, e que você possa ser um instrumento de Deus. Faça diferença nesse país, faça diferença por onde você passar, seja luz, seja um referencial, né? E que se você tem um chamado de Deus, verdadeiramente diga sim para Deus. A vida
vida só se vive uma vez. O propósito tem um tempo de validade. Se está ardendo, esse é o momento que Deus quer te usar. E eu creio que Deus não é Deus de confusão. Ele nunca errou, Ele nunca se enganou. Quando Ele te chamou, Ele te conhecia, Ele sabia das suas lutas, das suas provas, das suas falhas, das suas fraquezas, das suas caídas. Mas Ele te chamou, Ele quer te usar. Não permita que o diabo, não permita que nada venha parar o projeto e o propósito que Deus tem na sua vida. E pegando um gancho na sua mensagem na convenção, o próprio Jesus, ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o desejo de Deus é que esse rio venha fluir de você. Amém. Né? Quando ele fala para a mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz para aquela mulher que aquele que beber desta água nunca mais terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der do seu interior vão fluir para a eternidade. Amém. Para a vida eterna. Existe uma água de Deus que vai fluir para a eternidade, que é aquela que ele derramou, que é a graça de Deus na cruz do Calvário, que a gente bebe e nunca mais tem sede, e esta água flui dentro de nós para a eternidade. Mas existe uma água que vai transbordar. Então, que privilégio levar esse rio de Deus. Rios de Deus, né? Deus. Então, ser cristão é você transbordar vida. É você ganhar uma alma para Jesus. Eu não tenho esse chamado para ser missionário, mas você foi chamado para transbordar água viva e que você fale de Jesus para alguém, assim, que você toque na vida de alguém, que você seja um canal de Deus para alguém. Até porque, apóstolo, falar aqui que talvez você não tenha um chamado de ser um missionário para um outro país, mas o chamado de pregar o evangelho é uma ordem dada por Jesus. Né? Tem uma nação do lado da tua casa, que é uma família que precisa ser alcançada. Aí já não se trata de chamado, se trata de obediência, de você pregar a palavra de Deus para cada pessoa que cruza o teu caminho, que cuida, né? Que está passando aí perto de ti. Você pode mudar a vida dessa pessoa que está do seu lado. É verdade. E que você receba aí esta palavra, que você seja ativado aí por essa chama missionária. Apóstolo Jean, muito obrigado por esse bate-papo, esse papo. Eu que agradeço. É um prazer ter estado aqui com vocês. Obrigado por disponibilizar o teu tempo para estar aqui conosco, né? E eu tenho a certeza que os irmãos que estão nos assistindo foram muito edificados com este bate-papo, com essa conversa, conhecer um pouco mais da vida de missionário e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Foram quantos países que o apóstolo já visitou? Em 36 países, porque entramos em 2 novos países agora. Uau. E pedir que as pessoas que estejam assistindo esse país, essa mensagem, se tornem um intercessor da nossa vida, um intercessor do nosso ministério. Né? E um mantenedor também, pode falar aí exatamente, nós vivemos projeto. As pessoas não sabem, as pessoas pensam que nós temos muito dinheiro, né? Mas nós temos um Deus que tem, mas nós vivemos por fé, apóstolo. Nós não temos salário, nós nunca sabemos quanto que vai entrar na semana, quanto que vai entrar no mês, nunca sabemos. Nós viajamos as nações por fé, nós obedecemos a Deus. Então eu peço que vocês se tornem um intercessor da nossa vida, do nosso ministério. Agora, se Deus toca no seu coração, nós estamos indo agora para a Espanha. E aí, qual é a grande dificuldade da Europa hoje de se enviar missionários para a Europa, apóstolo? É que a mudança da moeda. Por exemplo, para eu ter 100 euros, eu preciso de 700 reais. Né? Porque está praticamente quase 7 por 1. Para eu alugar uma casa lá, eu preciso pelo menos de 700 euros. Então, se 100 euros está 700 reais, então multiplica aí. Né? Então é um desafio, é um passo de fé, é você levar a sua família, você não sabe o que você vai enfrentar, eu nunca vivi tanto ataque espiritual na minha vida como na Espanha agora. O satanismo lá é muito forte, eles entram dentro da igreja, os satânicos, os bruxos. Eu pensei que eu ia morrer, eu mandei para os intercessores,
que uma noite lá, 10 minutos antes de eu saber para pregar, me deu um branco na mente, eu não conseguia pensar, não conseguia concentrar, não conseguia pensar nada da palavra de Deus. Eu tive ataques lá que eu pensei que eu ia morrer. Então, assim, ore por nós, interceda por nós. Se Deus colocar no seu coração, você quer abençoar esse projeto na Espanha, vamos ganhar alma lá, e eu sei que Deus vai te recompensar grandemente. Amém. Vai estar passando na tela aí, você pode ajudar, ser um mantenedor, um ajudador do Ministério Jean Marc, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém. Pode, Jean, Deus te abençoe. Manda um beijo para a pastora. Pastora, me ajuda aí. Pastora Márcia. Pastora Márcia. Próximo encontro, Honduras e Valência, né? Vamos estar juntos. Agora vamos estar juntos lá, né? Junto. Honduras e Espanha. Vamos estar em Honduras e Espanha. Eu não gosto muito de viajar, não, mas eu tenho que começar a gostar. Não, Deus vai mudar. Deus tá falando assim, tem que ir. Tá como o apóstolo, mas não quero viajar não. Aí, mas Deus pegou ele de jeito, né? Tem que ir, né? Ele fala que obedecer muito obrigado. Concordar, né? Um abraço lá na pastora, Amém, nas filhas, amém, né? amém. São 3 filhas. 3 filhas e uma neta. E uma neta, Meu né? Deus, 5 Eu mulheres. conheci a neta, linda. Deus abençoe aí as suas Amém, filhas, obrigado. que elas continuem ativadas aí nesse Amém. propósito, nesse mover, nesse ministério que Deus te deu. Amém. Muito obrigado e nos veremos na Espanha. Na Espanha. E em Honduras. Ou em Honduras primeiro, né? Sim, muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto muito honrado de poder estar aqui. Tem uma equipe maravilhosa aqui. Para nós sairmos, dependendo dessa equipe aqui, Verdade. né? De sair meme, né? Uma bênção de Deus aqui. Mas parabéns, vocês estão de parabéns com o excelente trabalho que estão desenvolvendo. Ok. Aquele menino ali, ele consegue entrar nos Estados Unidos? Eu falei que ele entra pelo México, porque ele Pelo parece México. um pouco meio mexicano assim, né? Então pelo México ele entra assim, né? O importante é entrar. Tem um trem lá, tem um trem que vai. Não, o Thiago também não consegue entrar. Se for lá, vai ficar preso. Não, o Thiago tá mais cara de europeu, porque tem muito talibã lá, assim, muçulmano. Não é brincadeira. E o Lucas? O Lucas consegue, né? O Lucas é europeu. Normal. Espanhol. Espanhol, tá ali, ó. Amém, queridos. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Próxima sexta-feira estamos de volta com mais um convidado aqui do nosso Visão 2020. Lembrando a você, faça a inscrição no nosso canal MAV Oficial, faça a sua inscrição, aperte aí o sininho, dê o seu like, faça o seu comentário, divulgue esse vídeo, manda esse link para outras pessoas e faça esse programa alcançar outras vidas. Amém? Deus abençoe, muito obrigado você estar aqui conosco, participando até esse horário. Beijo no teu coração, graça e paz.